Olá a todos, que a paz do nosso Deus possa reinar no seu coração e também nos seus pensamentos. Seja bem-vindo, que Deus abençoe você, sua casa, seu lar e também a sua família. No término desta mensagem, eu convido a todos vocês a fazerem uma corrente de oração. Nós vamos unir a nossa fé e eu tenho certeza que o Deus dos céus, ele estará nos ouvindo, nos atendendo e nos abençoando. Prepara aí o seu copo com água, o meu já está aqui preparado. Nós vamos apresentar, consagrar, abençoar essa água e pela fé, quando bebermos da mesma, Deus ele estará nos abençoando. E hoje então nós vamos falar sobre a igreja de Sardes. Então você já pode abrir aí a sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 3. Só rapidamente deixa eu dar aqui uma pincelada para você entender aqui a respeito do nosso estudo. Quando nós falamos aqui do Apocalipse, essas cartas endereçadas às igrejas da época, nós vamos fazer uma comparação com as igrejas de hoje. Eu tenho disse anteriormente, que essas cartas hoje, elas são endereçadas às igrejas em geral, não apenas à igreja espiritual. Sabemos que a igreja espiritual somos nós. A igreja espiritual é uma pessoa, mas nós temos espalhados pelo Brasil todo, pelo mundo todo, denominações, congregações, igrejas, placas, que ali estão os seus líderes e ali também estão um grupo de pessoas que seguem ali os seus líderes e frequentam essas denominações. Então, essas cartas aqui não são endereçadas apenas a uma pessoa, mas também é endereçada a um grupo de pessoas. Vamos lá então, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Esses 7 Espíritos de Deus, não é que Deus ele tem 7 Espíritos. Deus ele é Pai, ele é Filho e é Espírito Santo. Só que o Espírito Santo ou o Espírito de Deus, ele tem 7 qualificações. Lá no livro de Isaías, no capítulo 11, fala sobre isso, as 7 manifestações do Espírito de Deus. Então, não é que Deus tem 7 Espíritos. Ele está dizendo aqui, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, ou seja, 7 qualidades, 7 qualificações que representa o Espírito de Deus. E ele fala, e as 7 estrelas. Essas estrelas, anteriormente falando, representa os homens de Deus, os líderes dessas igrejas. Aí você fala, mas se a carta é direcionada a também uma igreja espiritual, então quem é o líder desta pessoa? É a própria pessoa. Nós somos líderes das nossas vidas, como também quando nós congregamos a uma igreja, quando nós vamos a um templo, à casa de Deus, nós ali paramos para ouvir a palavra de Deus através de um líder espiritual. Continuando, ele fala assim, ele já começa elogiando: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Olha só o elogio que ele faz para esta igreja. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: você tem nome de que está vivo no sentido espiritual, só que você está morto. Então vamos trazer para nós. Quantas são as pessoas, quantos são os cristãos que vivem de aparência? Quantas denominações, quantas igrejas que vivem de aparência? É aquela pessoa ou aquela igreja, aquela denominação que tem o nome de que está vivo. Tem ali uma placa bonita, tem ali o nome da denominação, ou é aquela pessoa, Maria, o João, que todos os dias pega a sua Bíblia, coloca debaixo do braço, vai até a casa de Deus, mas por dentro dessas igrejas ou por dentro do coração da pessoa, ninguém sabe o que se passa.
E a verdade é que muitas pessoas, muitos cristãos vivem de aparência. Às vezes é um cristão que vive ali triste, oprimido, amargurado, angustiado, e ele não gosta, ou ele não deixa transparecer isso para as demais pessoas, para que as demais pessoas não venham julgá-lo, dizendo, poxa, esse homem vai todo dia na igreja, essa mulher vai todos os dias na igreja no sentido figurado, e essa pessoa vive aí triste, oprimida, amargurada, angustiada. Quantas pessoas que dizem que creem em Deus, que têm fé em Deus, mas quando vem as lutas, vem as tempestades, vem as rebordosas da vida, essa pessoa se abate, essa pessoa se entristece. Então, ela transparece para as pessoas que cercam ela, os vizinhos, amigos, parentes, ela demonstra ser uma coisa que ela não está vendo, ou, aliás, que ela não está vivendo. As pessoas veem ela por fora, mas não sabe o que se passa por dentro. E quantas igrejas, quantas denominações que ali dentro tem fama de que vive e está morta, por quê? Porque é uma igreja morta, espiritualmente falando. São pessoas que frequentam aquela denominação e inclusive ali o pastor, o líder, o bispo, o presbítero, seja lá quem for, que está ali em cima do altar, ele tem fama de que vive, mas está morto espiritualmente falando. Então, o que Jesus ele quer dizer tem fama de que vive e está morto? Que prega uma coisa e vive outra, ou vive de aparência, porque não vive ali na fé, não vive em comunhão com Deus, não vive no Espírito, não vive ali no primeiro amor. Então, por isso que ele fala, você tem fama de que vive e você está morto. Versículo 2, sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Ou seja, ainda que ele disse que essa igreja tinha que a fama de que vivia, mas estava morta, ainda tinha um pouquinho de vida. Então ele dá um conselho, olha, consolida, ser vigilante, dá valor, consolida o resto que estava para morrer. É como hoje, Jesus ele sempre está nos dando uma chance, uma oportunidade de nós nos voltarmos para ele e sermos uma igreja que lhe agrada. Como nós lemos a semana toda, as demais igrejas, tirando a igreja de Esmirna, que não tinha ali nada contra ela, as demais, todas tinha algo que incomodava o Senhor Jesus e que incomoda também nos dias de hoje. E cá para nós, voltando aqui ao mesmo assunto que nós lemos no versículo 1, quantas pessoas e quantas igrejas têm vivido de aparência? E não é isso que o Senhor Jesus quer de mim e de você, meus irmãos. Jesus quer que nós tenhamos vida e que venhamos viver essa vida, demonstrando que estamos felizes, contentes em caminhar com o Senhor Jesus. Claro, andar com Cristo, servir a Cristo, viver ali na fé, não é algo fácil. A nossa caminhada não é apenas um mar de rosas, não é apenas flores, mas nessa caminhada nós vamos enfrentar lutas, problemas, barreiras, dificuldades, vamos cortar os nossos pés com cacos de vidro, nós vamos furar os nossos pés com espinhos, nós vamos tropeçar em pedras, mas ainda que passemos por tudo isso, nós temos que estar sempre firmes e fortes, e espiritualmente falando, nós temos que estar vivos, e não apenas com a aparência de que está vivo, mas está morto. Quem é o morto espiritualmente? É aquela pessoa que não tem prazer em orar, não levanta de madrugada para orar, não tem prazer em jejuar, não jejuma mais, não tem prazer em ler a Bíblia, ela não procura ali se aprofundar nos mistérios de Deus, ela é uma pessoa que tudo que é relacionado a Deus, ela deixa sempre para depois, ela talvez dá valor mais às coisas do mundo, às coisas mundanas do que às coisas de Deus. Então, viver
de aparência, infelizmente, muitas pessoas vivem. São pessoas que são batizadas nas águas, pessoas que conhecem a fé, pessoas que conhecem o Evangelho, que conhecem o Senhor Jesus, mas, infelizmente, estão mortos ou estão quase morrendo, espiritualmente falando. Então, ele está dando aqui um conselho a nós, igrejas, e as igrejas que têm ali os seus líderes. E qual é o conselho que ele dá? Olha, consolida o resto que está para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Olha, não saia do vídeo sem deixar o seu like, ok? Vamos orar então? Pega aí o seu copo com água. Nosso Deus querido e nosso Pai amado, e entramos agora na tua presença através da fé e através desta oração. E eu peço a ti, meu Pai, que abençoe a cada pessoa que ficou aqui conosco, participando, ouvindo esta mensagem, pois conhecereis a verdade vos libertará. Então, meu Deus, que cada pessoa neste momento seja alcançada pelo Senhor. E se porventura existe alguém aqui que está fraco, que está desanimado, me refiro a pessoas que já conhecem a tua palavra, que são batizadas nas águas, que entregaram suas vidas ao Senhor e de repente tem fama de que está vivo, mas parece que está quase morrendo espiritualmente. Ah, meu Pai, fortalece a fé dela, fortalece o coração dela, fortalece a alma, fortalece o espírito. Não deixa, não permita, meu Pai, que essa pessoa se perca, se bem que não depende só da tua vontade, mas depende da pessoa querer, depende do nosso querer, depende da nossa atitude. Então que esta pessoa agora, meu Pai, ela tenha desejo, ela tem o gosto, ela tem o prazer de orar, de ouvir a tua palavra, de jejuar, de estar sempre em comunhão contigo. Envia anjos agora, envia o teu poder nesta casa, neste lar, nesta família, para livrar, para libertar essas pessoas de todas as amarrações, de todas as perturbações. Livre essas pessoas do ódio, da mágoa, das brigas, das contendas. Livra elas, meu Pai, das doenças, das enfermidades. Meu Deus, que todas as obras de Satanás venham cair por terra agora. Toda inveja, olho grande, macumbaria, bruxaria, que todo mal seja agora repreendido. Satanás, em nome de Jesus, eu te mando, eu te ordeno, saia agora, bata em retirada, sai dessa vida, sai desse corpo, sai dessa casa, sai deste lar, sai desta família. Toda perturbação, maldição, amarração, caia por terra. Em nome de Jesus eu te ordeno, soe e soe, para nunca mais voltar. Meu Deus, que a tua presença, que o teu poder, que o teu espírito repouse agora na vida, na alma e no coração dessas pessoas. Consagra esse copo com água, coloca nele unção, coloca nele poder, coloca nele virtude, pela fé. Quando bebermos desta água, seja, meu Deus, o teu poder e a tua palavra, nos limpando, nos lavando, nos purificando e saciando a nossa sede. Para a honra e para a glória do teu nome, é o que nós pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Meus irmãos, beba da água. Sejam abençoados.